meus irmãos? Amém. O propósito de hoje, eu não vou entrar em cada pecado especificamente, mas o propósito aqui é entender de onde se origina a nossa sede pelo pecado, muitas vezes, e abordar questões da natureza humana, porque o fato é, Jesus Cristo e o Espírito Santo não veio somente nos colocar no reteté, fazer com que a gente fale línguas estranhas. O propósito é muito mais profundo, e a gente precisa entender por que o Espírito Santo é necessário na nossa vida, porque precisamos não só chamar pelo Espírito Santo, mas viver com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo somos incapazes de agradar a Deus, e porque sem o Espírito Santo nós estamos perdidos. A gente precisa voltar a lembrar ao mundo que o nosso propósito aqui não é fazer obra da caridade. É bom, é necessário que a gente faça, mas nós temos uma bandeira que queima no nosso coração, uma verdade que precisa ser exposta, que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que está perdido. Perdido no quê? Nos próprios pecados. A humanidade, ela hoje não entende a necessidade do arrependimento porque a gente esqueceu de apresentar essa necessidade. Fazendo aqui uma introdução simples, a gente às vezes começa a pregação do Evangelho pelo fim. A gente começa dizendo Jesus te ama, e isso não é errado. Mas o problema é que o amor, sem entender o peso da necessidade desse amor, é simplesmente uma frase jogada ao vento. Por que eu vou aceitar que Jesus me ama se eu não sei o porquê ele me ama? Por que o amor dele é mais importante que o amor da minha mãe, por exemplo? Por que o amor de Jesus é melhor que o amor, por exemplo, de uma entidade como Iemanjá? Por que Jesus precisa me amar? Está vendo que são perguntas que elas ultrapassam esse limite de Jesus te ama? Então, a proposta aqui é a gente entender o trabalhar do Espírito Santo, entender por que ele veio, porque nós precisamos apresentá-lo para as pessoas. Afinal de contas, a humanidade está tão distante de Deus e tão carente de Deus. Irmãos, a gente nunca viu uma geração tão ansiosa. Uma geração que as pessoas elas vivem 24 horas por dia com o cérebro fritando, porque a esperança delas e a necessidade delas se manifesta nesse mundo. As vontades delas estão presas às coisas desse mundo, e Jesus Cristo quer tirar ela dessa ótica natural das coisas e mostrar que existe um mundo espiritual por trás, que existe uma vida eterna que a gente vai prestar conta. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos começar do básico. Paulo aqui está descrevendo uma situação que era comum nas igrejas no primeiro século. Cristãos novos convertidos. Eles vieram do mundo, mas ainda não tinham abandonado o mundo 100%. Porque é uma luta, é uma guerra espiritual. Não é porque nos tornamos cristãos que de uma hora para outra a nossa natureza muda. Muita gente tem um efeito místico na conversão, que é você se converteu a partir de hoje você vai ser perfeito, e não é verdade. Todo mundo aqui é um cristão que já tem pelo menos 1 ou mais anos de caminhada. E todo mundo sabe que quando você se converte, a primeira coisa que acontece é entrar em guerra com você mesmo. Porque aquilo que para você fazia sentido, não faz mais sentido. Mas da mesma forma, às vezes você volta a praticar. Vou dar um exemplo aqui. A gente sabe que a nossa língua não pode proferir determinadas palavras. Que a vontade do Espírito Santo é que a gente profira palavras de vida eterna. Só que quem nunca, no momento de raiva, acabou falando que não devia? Momento de raiva, tomou uma fechada no trânsito, bateu o carro, o motoboy levou o seu retrovisor embora, você não xingou até a 15ª geração do rapaz. É a natureza adâmica que nós temos. E o que é essa natureza adâmica? Vamos rebobinar a fita um pouquinho. O propósito de Deus era criar uma humanidade para adorá-lo de forma perfeita. Deus tinha um propósito. Só que esse propósito foi quebrado no Éden. Todo mundo aqui conhece essa história. O homem tinha livre-arbítrio, dotado de total integridade da presença de Deus. E mesmo assim ele optou por desobedecer a Deus. E pela desobediência dele, um plano perfeito criado por Deus, que não envolvia morte e não envolvia juízo, passa a ter morte e juízo por conta do pecado. E Deus percebe a necessidade de regenerar esse homem. Entenda, aqui a gente não está discutindo sobre bênção, aqui a gente não está discutindo sobre prosperidade, nós estamos discutindo sobre salvação. Deus percebe que o primeiro propósito que ele precisa restituir é o homem à sua plenitude. O homem precisa voltar a ser completo. Completo como? Completo de modo que ele possa adorar a Deus sem a interferência do pecado. Os irmãos entendem isso? Amém? Sim. Essa é a base do nosso Evangelho. Jesus Cristo veio para nos redimir. No Éden, esse era o plano. Tanto que o primeiro sacrifício ocorre no Éden. Quando o homem peca, Deus cria roupas para o homem. Só que em momento algum diz que ele criou essas roupas
Muito pelo contrário, fica implicado que ele sacrificou no jardim pelo pecado do homem. Por quê? Porque existe uma norma que é a norma base de todo o evangelho e de toda a lei. A alma que peca, essa morrerá. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus não pode contemplar o pecado. E se o homem pecou e ele foi destituído da glória de Deus e agora o pecado faz parte do homem, o que seria justo? Que Deus destruísse a humanidade. Ele poderia. Ele seria errado? Vocês não acham que seria errado se Deus destruísse a humanidade pelo pecado? De verdade mesmo. Se os irmãos creem que sim, pode se manifestar, não tem problema. Mas segundo a própria lei de Deus, o correto seria que ele destruísse a humanidade. Isso é o que a justiça dele demandava, mas ele teve misericórdia. Pela misericórdia de Deus, ele sacrificou no jardim e baniu o homem do jardim, mas com uma promessa, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu estou rebobinando isso, parece básico. Eu sei que os irmãos talvez estejam até cansados de ouvir esse tipo de informação, mas é bom relembrar, porque a base da nossa pregação é essa. Se a gente vai apresentar o Espírito Santo e as obras da carne, a gente precisa entender de onde elas vieram. Elas não brotaram de nada, elas vieram por uma escolha consciente. O homem escolheu abraçar as obras da carne em Adão. Adão pecou e por conta dele todos nós viemos na esteira do pecado. Entende como é um problema insolúvel? O homem pecou, o homem não pode ficar diante de Deus, mas ao mesmo tempo Deus não quer destruir o homem. Deus quer que o homem venha para perto. Deus quer trazer o homem de volta para ele. Deus quer pegar essa natureza caída, quer redimir. Só que o pecado é um empecilho. A ponto do profeta dizer: o que separa o homem de Deus? O pecado. Então nós temos esse problema insolúvel na esfera do evangelho. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Tá. Estou formulando aqui, daqui a pouco. Amém. Então tem um problema insolúvel na esfera da humanidade. Nós somos pecadores declarados e nós não podemos nos dissociar do pecado. Esse é o grande X da salvação. Nós não conseguimos deixar de pecar. Entende como é complicado? Quando saímos do Espírito, a tendência é só pecar. O Senhor antecipou. Continua, pode falar. O Senhor antecipou o ponto que eu ia entrar agora. Glória a Deus. Então, diz, né? Não, pode falar, meu irmão. Vamos lá. Vale. Esse é um ponto que a gente deveria falar bastante, né? Eu falo como igreja, todas as igrejas, porque muitas vezes a gente fala da guerra da carne contra o espírito de forma superficial, como se fosse só teórico, mas é tão prático, faz parte do nosso dia a dia. Será se nós como cristãos estamos sendo derrotados pela nossa própria carne diariamente? Nós que carregamos, né, esse evangelho, nós que somos igreja, nós que temos chamado e temos vivido uma vida na carnalidade, uma vida, aí você fala, uma vida carnal o quê? Uma vida que pula carnaval, que vai pro pancadão? Não, pode ser uma vida que não controla a língua, que é uma pessoa que está machucando todo mundo ao redor, pode ser uma vida que está invejando, pode ser uma vida que está criando contendas, pode ser uma vida que está com o casamento destruído. Porque se tem algo que destrói o casamento é a carnalidade. E os frutos do Espírito é o que mantém um casamento saudável. Então, é um ponto muito importante essa guerra espiritual na questão prática de como eu faço, né? Claro que isso aí eu estou adiantando, só estou fazendo um comentário, tá? Mas como eu faço, trazendo a importância da aula, para viver uma vida espiritual de verdade. Não com movimento, língua estranha ou nada disso, mas com frutos da aparência de Cristo. Sim. É verdade, meu irmão. O ponto que você trouxe é muito pertinente, porque a gente vai abordar essa questão mesmo. A ideia é: por que a igreja é tão carnal? Em teoria, nós nascemos do Espírito, nós bebemos do Espírito Santo, porque a gente continua carnal, repetindo carnalidade e fazendo de carnalidade a nossa vida. Será que é falta de pessoas que ensinar? A liderança que está na frente do trabalho, ensinar como tem que ser? Por isso que a igreja é carnal hoje? Eu acho que deveria ser, eu acho que é isso aí. É um ponto. Esse é o ponto, porque a igreja não ensina. Aí a igreja vai para a carnalidade e continua. Porque não tem ninguém para corrigir. E vai indo do jeito que tem que ir, mas está errado isso aí. Tem que ter um basta, né? Tem que dar um basta nisso aí. É verdade. Faltam pessoas para ensinar, mas também faltam corações dispostos a ouvir. É uma somatória de fatos. A resposta não é fácil.
Da mesma forma que o problema da humanidade não é um problema fácil de ser resolvido, a resposta para esse problema também não é fácil dentro da igreja. Se você ensinar errado, ela vai continuar errada. Uhum. Agora, se no início ensinar certo, ela vai continuar certa. Não, a igreja é assim. Então, quem quiser entrar na linha, a linha é essa aqui. Uhum. Agora, se alguém sair fora, então ele saiu. Mas ele foi fora dizer que ele só tem obediência. Mas ele tem que andar conforme ele é ensinado. E foi bom o senhor trazer esse ponto, porque eu não ia colocar na lição, mas é bom a gente ter isso em dimensão. Essa foi a maior peleja da vida do nosso apóstolo Paulo. Se teve uma pessoa que teve problema para colocar a igreja no prumo, foi o apóstolo Paulo. Toda a carta do apóstolo Paulo, com exceção da carta de Filemão e da carta de Tito e Timóteo também ali, mas principalmente Tito e Filemão, foi motivado por um problema da igreja. Era uma igreja todos desordenada. Era. Né? Ele colocou na linha. A gente vai abordar uma igreja aqui que aos olhos de hoje, ou melhor, aos olhos da época não era diferente de hoje. Era uma igreja tão problemática que a gente tende a fantasiar que a igreja primitiva era uma bênção. Irmão, a igreja primitiva era um trabalho. A igreja de Jerusalém dava tanta dor de cabeça. Só um exemplo aqui fora da lição. Era tanta dor de cabeça que os apóstolos precisaram levantar diáconos, porque os judeus maltratavam as viúvas dos gregos. Era uma igreja, não era para todo mundo ser unido, mas tinha uma distinção dentro da igreja. Judeus e gentios não sentavam na mesma mesa. Sendo do mesmo corpo, é como se o braço esquerdo e o braço direito não conseguissem se comunicar, por um problema de aceitação do evangelho. A ponto do apóstolo Paulo chamar o apóstolo Pedro de hipócrita, porque ele participava dessa separação do corpo. Quando ele sentava com o judeu, ele desfazia do grego. Ele sentava com o grego escondido. Estamos falando do corpo de Cristo. Estamos falando de um apóstolo. Um apóstolo, gente. Um homem que na primeira pregação ganhou 3.000 almas para Cristo e na segunda 2.000. E esse mesmo homem, por uma falta de observação da própria lei de Cristo e da lei de Deus, estava criando uma distinção dentro do corpo de Cristo. Olha como a gente pode facilmente cair num erro desse sem nem perceber. Porque as obras da carne, como eu vou usar as palavras do irmão Gabriel, é parte da nossa natureza, é algo que a gente fala pouco e elas atacam a gente muito. A gente tende a colocar a culpa de muita coisa no diabo. E ele tem que ser culpado mesmo porque ele é o pai da mentira. Mas entenda o seguinte, o diabo só solta o cavalo, ele pega a sua natureza e usa contra você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que não tem o hábito de trair, que não sente em si o desejo de trair a esposa, o diabo vai tentar ela nisso? Não. O diabo vai tentar ela onde ela é fraca. Então essa pessoa de repente não trai a esposa, mas ele tem um problema, ele tem uma língua muito ferina. Então ele xinga muito fácil, ele se irrita muito fácil, e quando se irrita, ofende, fala palavrão, enfim. Satanás vai atacar ele onde? Nisso. E o Espírito Santo veio para nos fortalecer justamente nessa guerra. Paulo vai listar diversas categorias. Todos os cristãos têm todas elas? Não. Mas em alguma categoria, algum de nós já caiu. Luxúria, lascívia, fornicação, adultério, mentira, porfia, intriga, tudo a gente já caiu em algum momento. Tudo não, mas em alguma coisa pelo menos a gente já caiu. E a obra do Espírito Santo é regenerar essa natureza nossa. A vontade do Espírito Santo é que a gente seja completo novamente. Entenda o seguinte, quando vão falar do pecado, eles tratam como se nós fôssemos um objeto, e o pecado ele deforma a gente. Quem aqui já viu um carro de acidente? Ele não é todo amassado. O propósito do carro é ser inteiro, mas o acidente deformou a natureza do carro. De modo que muitas vezes quem tem carro sabe que dependendo da batida que você toma no para-choque, a luz não acende mais, o porta-mala já não fecha, dependendo da batida que você toma na lateral, a porta já não fecha mais. O pecado é exatamente Pode isso. dar uma perda total. Pode dar até uma perda total. E a verdade é que o pecado deu perda total em todos nós. Quem veio fazer o martelinho de ouro? Jesus Cristo. O Espírito Santo veio nos transformar. Aleluia! É isso que a gente esquece. A gente trata o Espírito Santo como uma manifestação sobrenatural e ele não é só isso. O Espírito Santo é o próprio Deus. É ele estando conosco, passeando com nós. É ele trazendo aquela luz no jardim que nós perdemos. Quando ele vinha para Adão e perguntava do dia dele, o Espírito Santo quer a mesma coisa. Aleluia. O Espírito Santo quer esse contato conosco. O Espírito Santo ele veio nos redimir. E nós tratamos o Espírito Santo como tão pouco às vezes. Nós colocamos ele somente como um repeté ou decaraichou, e não é isso. Não é isso.
Isso faz parte. Mas isso é uma externalidade. O Espírito Santo não veio para a gente rodar no manto. Ele veio para pegar esse carro batido que você é, esse fusquinha amassado, que Satanás jogou de um lado para o outro, que o pecado jogou contra a parede, e fazer um martelinho de ouro, e transformar de um Fusca numa BMW, para a glória de Deus. A gente precisa entender a função do Espírito Santo. Nós somos deformados. Nós somos deformados pelo pecado. E essa deformidade não é física somente. Ela é interna. Nós somos podres. Nós só não somos piores porque o Espírito Santo é como o sal que freia essa corrupção dentro de nós. O Espírito Santo, ele quer que a gente entenda que ele veio nos redimir. Ele veio nos convencer. Irmãos, quem aqui, antes de ter um encontro com o Espírito Santo, não cometia as maiores atrocidades? Às vezes de forma externa, às vezes de forma interna. Ou às vezes as duas ao mesmo tempo. Mas em algum momento veio alguém que bateu na sua porta e falou: ei, isso está errado. Você não pode fazer isso. E à medida que você foi conhecendo essa pessoa, você foi abandonando essa natureza que você tinha. Eu vou me pegar para exemplo, para não pegar os irmãos. Eu era um mentiroso, meus irmãos. Eu tinha prazer na mentira. Eu adorava enganar as pessoas. Para mim era um jogo. Quanto mais pessoas eu conseguisse enganar, mais feliz eu ficava. Porque eu queria atenção. Só que o Espírito Santo dia catou esse fusquinha preto aqui e torceu de um lado para o outro e falou: você não vai mais ser assim. Eu vou te torcer, vou te moldar, vou te transformar. E para a glória dele, hoje eu estou aqui, missionário da verdade. O Espírito Santo veio para isso. A nossa natureza adâmica, ela é mais forte do que a gente pensa. Ela ainda está em nós. E a função do Espírito Santo é todo dia mortificando ela um pouco mais e afastando ela um pouco mais da gente e colocando a gente à luz de Cristo e longe das trevas do pecado. Irmãos, isso é tão sério, tão sério, tão sério, que o apóstolo Paulo vai tratar o pecado não como um ato, vai tratar como um reino. Quando ele vai falar em Romanos 6 acerca da nossa natureza pecaminosa, ele não vai falar que o pecado é um ato, ele vai falar que o pecado é um senhor. Ele está trazendo a visão do pecado como um reino, onde a morte, o inferno, é o senhor desse reino, e onde todos nós fomos súditos uma vez. Nós fomos súditos desse reino. De modo que o pecado era parte da nossa natureza e nós não considerávamos ele errado. E aqui, independente de você ter nascido em berço evangélico ou no mundo, em algum momento para você, determinados pecados não eram um problema. Eu nasci em berço evangélico, eu falei, eu era um mentiroso. Eu achava que uma mentirinha não tinha problema. Eu não podia matar. Olha a hipocrisia do pecado se manifestando. Eu não podia matar, eu não podia adulterar, eu não podia fornicar. Mas mentir, mentirinha ali, não era nada. Mas o mesmo Jesus que condena a fornicação, que condena a homossexualidade, que condena todos esses pecados que eu falei, condena a mentira também. E diz que o pai da mentira... Quem foi que disse que o pai da mentira é o diabo? O próprio Jesus. E que vocês são filhos do diabo, quando ele se referiu aos fariseus. Exatamente. E aí é que é o problema. A nossa natureza adâmica, ela vem nos convencer do contrário do Espírito Santo. Se o Espírito Santo vem convencer a gente que o pecado é um problema e que todo pecado é um problema, a natureza adâmica vem convencer a gente que certos pecados são um problema, que esse de repente não é tanto, ou que nenhum pecado é um problema. E nós temos visto exatamente isso, um relativismo moral dentro da própria igreja, de que a homossexualidade, por exemplo, é um pecado pior que os outros, e não é. Jesus, ele não odeia o homossexual mais do que ele odeia, ou menos do que ele odeia o mentiroso. Porque o nosso Deus, ele odeia o pecado como um todo. Você percebe como por muito tempo, e aqui eu vou fazer um disclaimer, uma abertura, as nossas igrejas estiveram preocupadas com determinados comportamentos e não com outros. Quantos de nós ouvimos dizendo, o homossexual vai para o inferno? Disse o pastor que é adúltero. O homossexual vai para o inferno, disse o fraudador. O cristão que pega dinheiro e não paga. E a diferença do pecado, pecadinho, é que o pecado que a gente considera um pecado maior, tipo uma fornicação, uma adultério, uma morte, é um ou outro que um cara vai cometer na vida, né? Uhum. E as mentirinhas, as coisinhas são várias, e aquilo vai contaminando muita gente, né? É por isso que tudo se torna um pecado, pecado. Eu vou só pegar um copo de água, meus irmãos. Nossa, eu pareço um camelo. Você também quer não. E também não existe
pecado grande ou pecado pequeno? Não É existe. tudo pecado. Tudo aquilo que afasta o homem de Deus é pecado. Exatamente. Né? Afastou de Deus quando você pecou. É o pecado que afasta o homem de Deus. Né? E isso está manifesto na própria lei de Deus. É. Os 10 mandamentos, eles não redimem ninguém. Vamos fazer esse acordo aqui. Os 10 mandamentos não vieram para redimir a humanidade. Os 10 mandamentos vieram para quê? Para apontar o pecado da humanidade. É o que Paulo vai dizer. A lei não poderia redimir ninguém. Mas a lei, ela teve um propósito. Desculpa, pastor, pode falar. Ele veio apontando. A lei veio mostrar para a gente. Porque como é que a gente vai saber o que é pecado se não apresentarem para a gente o que é pecado? Então, no contexto judeu, os judeus já sabiam o que era pecado, porque já foi apresentado para eles. Então, todos aqui lembram os 10 mandamentos. Orarás ao teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não terás outros deuses diante de mim, vai santificar o sábado, vai honrar pai e mãe, não vai levantar falso testemunho contra o teu próximo, não vai cobiçar a casa do teu próximo, os bens do teu próximo, não vai cobiçar a esposa do teu próximo. Não matarás. Nós temos diversos pecados manifestos na lei. Por quê? Porque o propósito de Deus é que a humanidade viesse a consciência do pecado. Para ser redimido pela lei, não para entender que fora de Deus não há salvação. O propósito sempre foi esse. E Israel nunca conseguiu cumprir. Aqui vai uma informação para os irmãos, eu gosto muito de arqueologia. Eu sou muito fã de arqueologia. Todo arqueólogo bíblico entende que... só para saber até que horas eu posso dar o início. Até 11h30. 11h30. Tá, então vou acelerar um pouquinho para não gastar mais tempo. Agora tá voando. Já foi 30 minutos, eu nem percebi. Eu gosto muito de arqueologia bíblica. E na arqueologia bíblica, existem evidências claras que o povo de Israel não cultuava Deus até voltar do exílio babilônico. Ou seja, o povo tinha momentos de lucidez. O povo nunca se entregou a Deus de pleno coração. Às vezes uma geração se entregava, como é o caso do livro de Juízes. Uma geração lembrava de Deus, se entregava, buscava e Deus redimia, ia lá e resgatava. E logo em seguida eles voltavam a pecar. Adiantando, porque a hora não espera a gente, indo para os dias do Novo Testamento. No Antigo Testamento, só alguns exemplos para os irmãos elucidarem de como a ausência do Espírito Santo na vida de um homem ou de uma mulher pode causar problemas. E eu vou falar do povo de Deus aqui. O povo de Deus no deserto, por não compreender a lei de Deus, logo no primeiro momento que Deus se silencia, o que eles fazem? Toma um bezerro de ouro aí para você. O povo não pensa duas vezes em pegar peça de ouro que eles tinham arrancado as orelhas do pulso, ou seja, aquilo que eles tinham de precioso, e criar um deus estrangeiro. E um boi, não por um acaso. O boi é por quê? Porque existia uma deusa egípcia chamada Hathor, que era a deusa da fertilidade e prosperidade no Egito. E os hebreus, ainda não redimidos, sem entender a natureza de Deus, faz o quê? Criam um deus ao modo que eles conheciam. Porque a referência deles era o pecado que eles conheceram no Egito. Que é um segundo exemplo de um homem que em um momento foi muito usado por Deus, e no momento que o Espírito Santo se aparta dele, ele muda de figura. Saul. Irmão, Saul foi levantado por Deus. Não foi Samuel que levantou Saul. Porque muita gente quer falar, não, Deus levantou Saul porque Deus jamais abandonaria Saul. Não. Deus levantou Saul, falou para Samuel, ele está lá no meio das malas escondido. Pega ele lá e unge ele rei. Não veio da cabeça de Samuel. Mas esse mesmo Saul, no momento que se aparta da lei de Deus, faz o quê? Começa a sacrificar ao invés de obedecer. E começa a ter sacrifício de tolo. Por quê? Porque Deus não quer sacrifício de tolo. Deus quer um sacrifício alicerçado na verdade. Não basta a gente achar que fornicação é pecado e continuar mentindo. Porque a gente vai se privar de um e cair no outro. E no final das contas vai acabar no mesmo inferno que esse que a gente se privou. Entenda. Como você disse, Helena, não tem pecadinho, não tem pecadão. A gente cria essa distinção. Mas para Deus nunca existiu. Deus não perdoa o mentiroso assim como não perdoa o fornico, o adúltero. Quer um exemplo disso? Deus deu uma ordem para o povo lá no deserto. Vocês vão entrar nessa terra, não é para pegar Deus nenhum, bem nenhum, posse nenhuma, é para queimar tudo. Uma família escondeu uma posse. Ela fez mal a alguém? Não. No entanto, por conta de um pecado que Deus avisou e eles não obedeceram, a consequência foi morte. Porque o pecado traz morte. Avançando no nosso texto, meus irmãos, e no Novo Testamento? Porque no Novo Testamento os apóstolos e o próprio Jesus vão trabalhar melhor essa questão da natureza pecaminosa. Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele vai tratar da humanidade.
Ele vai tratar da humanidade como aqueles que só buscam o pecado. Entende que o problema do Éden, ele foi solucionado, mas a humanidade ainda não sabe da boa notícia? A humanidade ainda vive nos moldes antigos, porque é parte da nossa natureza adâmica, está manifesta no nosso ser. É uma lei escrita no nosso coração que a gente não consegue fugir dela sem Deus. E esse é o segredo que nós temos privado a humanidade de conhecer. Existe uma solução para a depressão. Existe uma solução para a mentira. Existe uma solução para o vício em crack, pornografia, drogas. Existe uma resposta para tudo. E o que é essa resposta? Jesus Cristo ressurreto. É isso que Paulo vai dizer em Romanos. A humanidade continua pecando e eles pecam de tal modo, vê se não parece os dias de hoje, que eles pervertem até a natureza do sexo. Não vou entrar em muitos detalhes porque temos menor de idade, mas basicamente, até aquilo que Deus criou como bom, o ser humano começa a perverter de modo que mulher faz isso da forma errada e homem faz isso da forma errada. O homem continua mentindo, matando, adulterando, ele vai dar uma série de erros que as pessoas cometem. E ele diz, qual o destino dessas pessoas? O inferno, o juízo. É isso que aguarda essas pessoas. É por isso que é tão importante a gente recobrar esse entendimento sobre a natureza caída. Porque se a gente começa pregando do amor, a pessoa não vai dar valor a esse amor. Mas no momento que você começa a traçar o caminho de, sabe por que você passa pelo que passa? Porque existe uma natureza dentro de você que derrubou você. Essa natureza foi herdada dos seus pais? Não, de Adão. Porque ele pecou lá atrás. E por conta dele, todos que vieram na história da humanidade pecaram também. Mas e Buda, mas sei lá, e o Gengis Khan não, e o Mahatma Gandhi pecaram também. E não conseguiram se redimir. Eles pregam que o caminho é a redenção pelas próprias ações. Mas as nossas próprias ações já têm vícios iniciais. Porque como é que você faz o bem apartado do mal? Você não consegue. Até quando você faz algo bom, muitas vezes você tem um propósito oculto por trás. Quem é que nunca fez o bem pensando, nossa, como eu sou uma pessoa boa? O cara me pediu um lanche, eu de todo o coração dei, olha como eu sou uma pessoa maravilhosa, Deus. Você fez o bem, do jeito errado. E como é que você se aparta disso? Quando o Espírito Santo começa a dizer, ei, o bem que você faz não vem de você. Você fez o bem, não porque você é boa, irmã Kátia, mas porque eu coloquei a minha natureza dentro de você. É por isso que você já não faz o bem por fazer ou por parecer bonzinho. É porque eu estou manifestando em você. Esse é o Espírito Santo. Sabe aquele momento que você olha para trás e pensa, desculpa a expressão, meus irmãos, mas como eu sou um lixo, como Cristo me resgatou. Eu fazia isso, pensava isso, desejava isso, buscava isso. Como é que Cristo me resgatou? É o momento que você entende que é o Espírito Santo e a graça te abraçando. É o momento que você começa a entender que o valor não está em você. O valor está na obra redentora de Cristo em você. É o momento que você começa a entender que se Ele não tivesse te resgatado do poço que você estava, você ainda era parte dessa humanidade de Romanos 1,18. Aliás, Gabriel, lê para mim Romanos 1,18, por favor. Romanos 1,18? Isso. Pode começar do 17, na verdade, para não aproximar. 17 e 18, né? Isso. Na minha tradução diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Romanos 1, 17 e 18. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Pode ler o 19 e 20 também. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui?
o ser humano tem uma necessidade crônica de Deus. Uma das maiores razões de depressão em países desenvolvidos é que mataram a natureza de Deus na humanidade. As pessoas creem no sentido da evolução, creem na aleatoriedade, creem na manifestação cósmica, mas não creem em Deus. E isso fica tão provado, a humanidade tem tanto uma deficiência crônica de Deus e de buscar um sentido maior na vida, que eles criam deuses, criam ídolos, criam vontades universais, sentidos cósmicos, sempre algo maior para preencher a vida deles. Isso é a necessidade de Deus que nós temos. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: essas pessoas, elas veem que o universo não pode ter vindo do nada, veem que a natureza não foi criada a partir do nada, e mesmo assim, ao invés de reconhecer a Deus, elas reconhecem qualquer outra coisa, ou reconhecem Deus da maneira errada. Vão falar que esse Deus na verdade é um evento tal, é um X tal, é uma situação tal. Ora, muitos dos brasileiros são regressos, por exemplo, do candomblé. O candomblé prega que tem espíritos que são manifestações da natureza, e cada um se manifesta de uma forma, e cada um atende de um jeito e manifesta uma natureza. Tudo isso é uma distorção que o pecado fez na cabeça humana, para a gente não reconhecer a Deus, ou reconhecer a Deus nos nossos termos. E aqui que mora o grande perigo. A necessidade de reconhecer as obras da carne parte desse princípio. Porque sem ela nós não temos um norte de onde nós estamos e para onde nós precisamos ir. A natureza adâmica, irmãos, ela é a maior causa da queda do crente. Não é o diabo, não são as tentações por si. A tentação só é tentação porque existe algo dentro de você que olha para aquilo e o olho começa a brilhar. Vou pegar, para exemplo, alguns dos irmãos que nós vemos por aí. Quantos irmãos não são pastores usados por Deus, pregam a verdade, mas em algum momento, quando você vai ver, cai na terra? Porque lá dentro tem uma semente do mal que está plantada no seu coração, que o Espírito vem combater, que se ela não for combatida corretamente, se ela não for vigiada, ela se manifesta e ela engole você. Explica para mim, como que eu posso fazer para mortificar tudo isso? Explica aí. Vamos entrar na parte boa agora. Até agora eu descrevi o problema. Nós temos um diagnóstico claro. Nós temos um diagnóstico claro, não temos, pastor? Somos caídos. Como a gente transforma isso agora? Será que a solução está em Darwin, está na ciência, está em algum filósofo, Platão talvez? Se você quiser se frustrar, sim. Se você quiser se decepcionar, sim. Mas se você quiser ser redimido, só existe um caminho, o caminho do Calvário. Jesus Cristo se manifestou entre nós, morreu, e a morte dele não foi só uma morte. A morte dele foi a abertura do véu que separava o homem de Deus. De modo que agora o Espírito Santo ele está aberto a toda a humanidade. E o que isso significa? Significa que você não luta mais essa guerra sozinho. Significa que agora não é mais a sua natureza contra você. Agora é você e o Espírito Santo contra a sua natureza. A obra redentora do Espírito Santo foi aberta a toda a humanidade. E essas são as boas novas. Tudo isso se manifestou. Mentira, luxúria, traição, porfia, inimizade, tudo se manifestou. Mas Jesus Cristo, do mais altos céus, desceu à terra, morreu de modo que a gente pudesse ter acesso a uma maneira de contornar esse veneno. Agora o Espírito Santo vem como aquele fiel auxiliador que no momento que o pecado vai te engolir, que você às vezes nem consegue clamar, você sente aquela paz de espírito, aquela certeza de que tem alguém do seu lado. Sabe aquele momento de desespero que você passou no seu quarto, que você sentiu que a esperança acabou e veio alguém e disse que a esperança não acabou? É o Espírito Santo. Sabe aquele momento que você parou na ponta do precipício para pular no pecado e nadar de braçada e alguém falou: ei, essa água está imunda, não pula, e você retrocedeu? O Espírito Santo. Não é mais sobre você. E é isso que a gente tem que entender, não é mais sobre nós, porque a gente não consegue vencer essa guerra, Juliana. Se a gente lutar contra a nossa carne usando as nossas ferramentas, a gente vai perder. Mas o Espírito Santo, a partir do momento que veio, que pegou a gente que era ramo de figueira brava, enxertou na árvore da verdade, ele começou a colocar a natureza de Cristo na gente. Isso que começa a nos transformar. Isso que começa a fazer da gente novas criaturas. E o problema é que a gente, mesmo depois de Cristo, não continua suscetível a esse problema. Como a gente resolve isso? Tem 3 remédios que a gente precisa tomar todos os dias, se possível. Oração,
Esse é o fundamental, irmão. Um crente que não ora está eternamente na janela da tentação. Ele está sempre esperando a próxima armadilha atingir ele. Por quê? Porque a oração liga você com o Pai. Quando você está ligado com o Pai, a sua natureza não resiste ao poder do Pai. O Pai domina a sua natureza e começa a suplantar. Significa que você não vai pecar? Não. Mas significa que você vai pecar menos. E quando pecar, automaticamente você vai sentir aquela força dizendo: ei, você pecou. Você precisa retroceder. Segunda coisa, leitura da palavra. Se a oração é a dominação da natureza, a palavra é o mapa para a gente desviar da armadilha. Porque muitas coisas a gente cai porque a gente consome pouco da Bíblia. Porque a gente passa muito tempo ouvindo o que não deve, pouco tempo ouvindo aquilo que deve. Se a gente passasse mais tempo vigiando, orando, guardando a palavra de Deus no nosso coração, quantas guerras espirituais a gente não venceria? Quantos problemas a gente já não teria desmontado pelo poder da palavra? Quantas fortalezas que Satanás construiu na nossa mente a gente não teria desmanchado pelo poder do Espírito Santo? E o terceiro, e esse aqui está esquecido, hein? Você fala disso aqui pro pessoal, o pessoal corre mais que o diabo foge da cruz. Jejum. Jejum é para os dias de hoje, meu irmão. O próprio Cristo disse que os apóstolos não jejuavam porque eles estavam no meio. Mas quando ele partisse, viriam dias que teríamos que jejuar. E esse dia não é amanhã, é hoje. A nossa guerra não é amanhã, ela é hoje. Ela foi ontem, ela é hoje, e amanhã ela vai ser maior. O jejum mortifica a carne, pastor, como o Senhor mesmo disse. Da mesma forma que a oração domina os nossos desejos, o jejum mortifica a carne para que ela fique derrubada, para que ela não tenha poder de suscitar esses desejos novamente. Significa que eles vão sumir? Não. Mas significa que você vai ter maior domínio sobre eles. E isso é verdade. Quem aqui nunca entrou numa onda de jejum e você começou a perceber ao longo dos dias que você começou a ter mais sede pela oração, mais sede pela palavra, que os seus pensamentos começaram a ser dominados pela palavra de Deus, de modo que quando uma coisa te irritava, que você queria ofender, você pensava: não, eu não posso, eu sou servo de Cristo, não é isso que o meu Jesus quer de mim. Quando aquela tentação vinha forte, martelando na sua cabeça, você olhava para ela e falava: não, eu não vou cair em você, porque você é bom? Não, porque o Espírito Santo está dominando a sua natureza. Ele está pegando esse carro distorcido e está desamassando a porta e falando: agora ela já não abre para qualquer coisa. Ele está fechando o capô para não entrar combustível estranho na sua vida. Ele está fechando o porta-mala para você não levar bagagem que você não precisa. Ele começa a desamassar o fusquinha, começa a pegar o fusquinha e dar um martelinho de ouro. Fala, Gabriel. Nós precisamos viver com essa disciplina de oração, leitura bíblica e jejum, para a gente não precisar viver uma vida em tentação, para a gente ser livre e viver espiritualmente. Irmãos, eu estava lendo ontem, estudando Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz, né? Agora nós que estamos a rodear-nos de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos para trás todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É tão lindo esse texto. O autor Hebreus está sendo inspirado pelo Espírito Santo e ele está dando aqui uma descrição de uma imagem de um atleta que ele está correndo numa disputa, numa maratona, e ele precisa ser perseverante, ele precisa ser forte, e ao mesmo tempo ele precisa desgarrar de obstáculos, porque deixando para trás todo embaraço. O embaraço ali no original é realmente uma rede, era algo que te pega de todos os lados e pesa para impedir você de correr. E o pecado também, ele se coloca como algo, como um obstáculo que você tem que desviar. E ao mesmo tempo que você está tirando esse peso, tirando essa rede te impedindo de correr, você está olhando com um olhar que desvia dos obstáculos, que tenta tirar o foco, que é para Jesus, o autor e consumador. E aquele atleta precisa chegar até o fim. E como nós lutamos? Que luta é essa na prática? Que guerra, que corrida? Que a palavra ali, né, carreira que está proposta, é a batalha. Qual que é a batalha? É o chamado que Deus te deu. Deus nos deu o chamado, deu para você, deu para Helena, Juliano, para Adriana. Todos nós temos uma carreira que nos foi proposta por Cristo, precisamos guerrear. E como nós guerreamos? Em oração com Deus.
intercedendo pelos irmãos, guerreando contra a nossa própria carne, fortalecendo, buscando poder em oração, em jejum, irmãos. Quando eu uno oração, jejum e a Bíblia, eu formo uma palavra chamada consagração. A igreja cresce em consagração. Os membros da igreja crescem se consagrando. Quando nós separamos momentos só para o Senhor, sabe? O texto fala sobre ser só de Cristo, porque aquele olhar, imagina que eu estou correndo para algo, eu estou perseguindo algo tão fixo e tem coisas tentando tirar o meu foco para que eu não veja mais a Cristo. Mas aquele atleta, ele está tão focado olhando para Jesus que ele está desviando de tudo que vem para atrapalhar a carreira. E como nós conseguimos fazer isso? É o pecado, irmãos, é a carne que tenta nos separar, que tenta nos colocar obstáculos. Nós conseguimos fazer isso mortificando o jejum, mortificando em oração, estudando a Bíblia com cuidado, com diligência, porque só assim nós poderemos chegar no fim da carreira, irmãos. Porque parar no meio da corrida não vai fazer sentido. E é pior do que nunca ter corrido, porque o próprio Jesus diz que aquele que começa a arar a terra e para no caminho, não, é a pior coisa. Entenda, nós somos chamados para um propósito maior. O exemplo que o Gabriel trouxe foi muito propício. Muitos colocam até que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Hebreus, porque ele pega muito esse tipo de exemplo. Ele pega o atleta quando vai praticar um esporte, ele se prepara o ano inteiro, ele deixa de comer certas coisas, ele deixa de fazer certos hábitos, ele leva uma vida preparada para aquilo vira a meta dele. Da mesma forma, o soldado, Paulo vai dizer que o soldado não vive embaraçado com as coisas da vida civil. Ou seja, o soldado, quando ele está para ir para a guerra, ele não está preocupado em plantar, ele não está preocupado em casar, ele não está preocupado em construir casa, ele está preocupado em vencer a guerra. E é isso que o Espírito Santo quer de nós, consagração. Irmãos, nós somos um corpo doente, porque a gente passa muito tempo perto daquilo que adoece a gente. E aqui não são só redes sociais, tem tanta coisa que adoece a gente que a gente nem percebe. Certos convívios, certas amizades, até mesmo certos empregos afastam a gente do convívio com Cristo. Quem é aquele que conheceu o caso de uma pessoa que estava firme, perseverante, e no momento que arrumou um determinado trabalho já não vai com a mesma frequência, já não ora como orava, já não participa como participava? Por quê? Porque aquilo tomou o coração dele. A palavra ali literalmente é um empecilho, é algo que impede você de chegar na meta. Além da corrida com obstáculos, que já é a nossa própria carne, o pecado ele ainda é como uma bola de ferro presa no nosso pé. E o Espírito Santo quer serrar essa bola, mas a gente precisa estar preparado para isso. O Espírito Santo ele quer nos conformar para que a corrida seja mais fácil, porque a corrida é difícil, meus irmãos. E ela é longa, é uma vida inteira, Gabriel. São 80, 90 anos lutando contra isso. Mas ele passa rápido. E o Espírito Santo quer que a gente use esse tempo, como o Senhor mesmo pregou, para a glória do nome dele. O problema é que a gente passa muito tempo preso na bola de ferro e esquece que a gente tem que correr, que tem vidas que estão observando a gente para além dos heróis da fé, que foram manifestados na Bíblia e depois da Bíblia. Existem vidas que estão observando a gente, Otávio. Existem vidas que às vezes precisam da sua oração para ser alcançada. Ora, é só lembrar que em determinado momento Tiago está num lugar e Deus simplesmente teleporta ele para o lado de uma carruagem, porque tinha uma vida que precisava ouvir a palavra. Tiago não, Felipe. E foi necessário. E o Espírito Santo ainda opera dessa forma. Tem vidas que a gente tromba ela todo dia. Só como a gente está fora da posição, Juliana, a gente não está apto para pregar. E por isso essa vida vem e vai, até que um dia ela é ceifada. E Deus vai requerer de nós esse sacrifício. Irmãos, é uma coisa muito séria. Parece que falar do Espírito Santo é só falar sobre salvação. Não é sobre só a nossa salvação. Nós temos uma carreira proposta individual, mas nós temos uma carreira coletiva. E qual é a carreira coletiva? Ir pelo mundo e fazer discípulos. Você não precisa ser um grande pregador para isso. Você não precisa ser o maior exegeta, o grande hermeneuta. Não, você não precisa. Você só precisa estar alinhado com o céu, de modo que o céu se manifeste na sua vida e através da sua vida, vidas sejam alcançadas. Glória a Deus. Irmão, Estevão fez um sermão. Foi o único sermão que ele pregou daquela maneira. E ele impactou a vida de um dos maiores ganhadores de almas da história. Deus não precisa de muito. Ou melhor, Deus ele precisa de tudo. É que o nosso tudo não é muito.
mas Ele é fiel para multiplicar essa pequena semente em mais semente. Ele mesmo diz que é necessário que o trigo caia na terra e morra para que ele seja transformado e gere vida, e dessa vida se colham 10, 40 e 100. Está falando de morte física? Não, está falando de morte espiritual. E sabe qual é o problema de tudo isso que eu li aqui, irmãos? É que muitas dessas coisas a gente deixa passar desapercebido. Tem coisas que são óbvias. Vou ler de novo para os irmãos acompanharem comigo. Gálatas 5, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Percebe que só as 4 primeiras coisas muitas vezes se manifestam fisicamente? Porque é muito fácil você enxergar um adúltero, um lascivo, um fornicário, você enxerga com facilidade. Mas e a ira do coração? Essa que às vezes se disfarça com um sorriso. E a inimizade, que às vezes você abraça a pessoa, dá a paz e por dentro você está: não gosto desse cara. Eu quero esse cara longe de mim. E a porfia, que muitas vezes você recebe uma notícia aqui, ao invés de você, como um servo de Cristo, matar a notícia em você, você é instrumento do diabo e sai espalhando notícia. Você viu, fulano pegou. Você viu, ele caiu em fornicação, eu acho que não é crente mais. Será que já foi crente? Inveja, irmão, não tem veneno maior do que a inveja. E a inveja está tão manifesta no corpo de Cristo. Ela está tão manifesta, Gabriel. E a inveja ela atrapalha a humanidade desde o começo. É só lembrar que Caim matou Abel por quê? Inveja. O primeiro homicídio aconteceu por causa da inveja. E o problema de uma característica é que ela dificilmente fica só nela mesma. Dificilmente o invejoso vai morrer só com a inveja. Ele começa com a inveja, daqui a pouco vira inimizade, daqui a pouco vira porfia, daqui a pouco vira dissensão, daqui a pouco ele está criando heresia dentro da igreja. Porque o pecado, da mesma forma que quando você se santifica de Cristo, você vai ganhando mais vontade de conhecer a Cristo. Quando você afunda no pecado, mais você quer afundar no pecado. Porque aquele pecado passa a não satisfazer mais o seu coração. E ele começa a puxar outras coisas. Quem aqui nunca começou da seguinte maneira, ou conheceu alguém que começou da seguinte maneira? Começou com uma mensagem, ou começou com um olhar torto ali enviado pelo diabo. Você não se atentou. E aí quando você viu, o olhar evoluiu para uma conversa. Daqui a pouco essa conversa evoluiu para um toque. Daqui a pouco esse toque começou nas costas, desce para a cintura. Daqui a pouco vai para a parte íntima, e daqui a pouco quando você vê, já foi. Já foi a fornicação, já foi o adultério, já foi a orgia. Por quê? Porque o pecado, ele chama o pecado. O pecado é como uma lareira. E quanto mais lenha você coloca, mais lenha ele quer. Porque ele não se contenta em fazer você pecar pouco, ele quer que você peque muito. Então, quando é como se Cristo desamassasse a porta do carro e o pecado viesse e quebrasse a porta do carro de novo. E além de quebrar a porta do carro, ele quebra o vidro do carro. E além de quebrar o vidro do carro, ele corta a buzina. Daqui a pouco você vai ver, ele desmontou o carro todinho. Mas fiel, entenda o seguinte: não importa se isso acontecer com você, importa que Jesus Cristo é fiel. E ele não vai te abandonar porque isso aconteceu. Porque a primeira coisa que o pecado faz, além de desmontar a gente, é convencer a gente que não dá para montar de novo. Ó, eu desmontei tanto, eu tirei até o parafuso do carburador, você não vai montar mais. Mas Jesus Cristo é fiel. Ele pode montar qualquer carro. Ele não é igual a GM, que só monta os carros da GM. Ele não é igual a BMW, que só monta os carros da BMW. Ele monta qualquer carro, Gabriel. Ele monta qualquer peça. Para Cristo não tem empecilho. O que nós precisamos é de um coração disposto a ouvir a voz dele. O próprio Paulo vai dizer: quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Porque se a gente começa a ouvir, começa a caminhar, começa a se consagrar, o Espírito Santo tira a gente do lamaçal do pó e coloca de pé de novo. Não existe vida que o Espírito Santo não possa transformar. Não existe coração que o Espírito Santo não possa trocar de pedra para carne. Não existe vida que esteja tão distorcida que o Espírito Santo não possa colocar no prumo de novo. O que falta para nós é fé para acreditar na obra do Espírito Santo. Porque às vezes a gente tem mais fé nas obras da carne, pastor. A gente acredita mais que elas têm tanto poder que a gente não consegue desviar delas. Mas nessa manhã Jesus Cristo, eu estou aqui para dizer que é possível. Que não existe impossível para aquele que crê. Que ele tem poder para transformar. Ah, mas meu coração é peludo. Eu sinto inveja. Eu tenho mágoa. Irmão, tira essa âncora.
Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. Deixa ele tirar a cegueira que você tem para mostrar que tem uma caminhada muito maior proposta para você. Que ele não colocou a bola de ferro no seu pé, mas ele tem poder de tirar ela do seu pé. Porque tem uma caminhada que a gente precisa percorrer, tem vidas que precisam da gente. Existe um evangelho para ser pregado, meus irmãos. Aqui você que às vezes deixa o pecado penetrar tanto na nossa vida, que ele quer convencer que a gente não tem salvação, mas nós temos. E Jesus Cristo te trouxe aqui essa manhã para te convencer disso. Não tem depressão, não tem mentira, não tem fornicação, não tem pecado, não tem nada que te separa do amor de Deus. E ele está manifesto. E se você ainda não foi para ele, essa é a manhã de você ir. Se você não foi para ele ainda, e eu não digo levantar a mão, falar eu aceito, não, eu digo você colocar no seu coração: eu creio na obra redentora de Jesus Cristo, eu creio que ele é fiel. Ele está a uma oração de distância, irmão. Ele ainda é o mesmo Jesus que estava lá no barco com os discípulos. Quando as ondas pareciam que vão virar o barco, ele falou: calma, não se assusta, eu estou aqui. Ele ainda é o mesmo Jesus que lá no enterro de Naim apareceu para a mulher e disse: por que você chora? A mulher estava sepultando a esperança, ela já era viúva, já não tinha quem suprisse, e quem ia cuidar dela, que era o filho, e quem ela dedicou tempo, morreu. Mas o Jesus é o Jesus da vida. Ele tem poder para transformar todas as coisas. Irmãos, não é mais tempo da gente perder tempo. Não é mais tempo da gente gastar tempo com aquilo que não acrescenta. Tem um louvor que eu gosto muito que diz: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É isso que Cristo é para nós. Quando nós estamos perdendo as coisas daqui, abandonando essa natureza pecaminosa, nós na verdade estamos adquirindo vida. Tanto que eu vou dar uma palhinha, mas ele vai dizer dos frutos do Espírito. Entenda, as obras da carne elas são naturais da gente, mas os frutos do Espírito eles são sobrenaturais, porque eles são maiores do que a nossa natureza consegue fazer. Irmão, quantos aqui não foram magoados durante a vida? Quantos aqui não foram abusados, maltratados? E mesmo assim o Espírito Santo deu força para perdoar. Você por você não perdoaria. Você por você ia querer a morte daquela pessoa. Mas o Espírito Santo chega e fala: olha, não é assim que as coisas funcionam. Olha, eu sei que você não consegue, então toma aqui. E aquela raiva que você tinha, aquela mágoa que você tinha, começa a ser substituída por misericórdia. Por causa de você? Não. Por causa do Espírito Santo. Sabe aquele Espírito Santo que ajuda você a querer o bem dos que te fazem mal? Além de perdoar, não é só que você perdoa o estresse, você começa a desejar o bem. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a mudar a sua natureza. E aí aquilo que você tinha manifesta em você, que é natural, passa a ser sobrenatural. Porque agora é o Espírito Santo dando para você frutos que você não geraria por conta própria. Por isso que Cristo diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo ramo que está em mim, esse dá fruto, e muito fruto. Por quê? Porque não é mais a natureza dele que domina. É o Espírito Santo que chega e começa a falar: você não vai mais falar o que você quer. Você não vai mais andar do jeito que você quer. Irmãos, eu pareci um parangolé ambulante. Era brinco de pressão, corrente, cabelo todo de maluco, pulseira. Eu era irreconhecível, parecia um bicho. Mas Jesus Cristo um dia olhou para mim no fundo de uma igreja e falou: eu não quero você assim. Eu não vou deixar você ficar assim. O Everton natural jamais aceitaria isso. O Everton mentiroso, o Everton que gostava de passar a perna nos outros, jamais aceitaria. Mas o Espírito Santo veio e disse: Everton, você não é o Everton que você quer ser. Você é o Everton que eu vou te transformar. E Jesus Cristo fez uma obra sobrenatural. Ele mudou o meu viver. Aleluia. É até difícil falar, porque eu tenho certeza que cada um aqui lembra de onde Cristo resgatou. Eu tenho certeza que todo mundo teve a sua estrada de Damasco. Estava indo para um rumo, com um propósito errado. Jesus Cristo falou: não é para ir para lá. Eu tenho um propósito para você. O Espírito Santo é o nosso ajudador, meus irmãos. A caminhada é difícil mesmo, pastor.
tem suas dificuldades, tem seus percalços, tem seus desafios, tem as humilhações em nome do Evangelho, mas entenda, se alegre, porque é sinal que o Espírito Santo está moldando a sua vida. É sinal que ele está pegando esse barro de esfora e está dando um sentido para ele. Jesus Cristo, irmão, ele não veio somente morrer na cruz. O Espírito Santo não é o repeteco. É o nosso único mecanismo de chegar a Deus. Glória a Deus. E ele ainda espera a gente, Gabriel. Ele ainda espera a gente. Ele ainda espera a gente, meu Cátia. Ele ainda espera a gente, Otávio. Ele ainda está do nosso lado. Ele é o fiel ajudador. Só para não ficar... Pode falar. Só também para a meditação dos irmãos quiserem ler em casa também, é uma leitura complementar bem legal. Romanos 8, capítulo 8, né? Começa falando sobre esse tema. A partir do versículo 1 diz assim, ó. Abram aí para a gente fazer essa leitura, só para ficar no coração dos irmãos. Para complementar aí o tema. Romanos 8, a partir do versículo 1 diz assim, na minha tradução. Agora, a partir de agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que se livrou do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, o que era impossível a lei, que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito, Deus condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, desejam as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, se cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia. Irmãos, e agora o recado vai para nós homens. Otávio, Gui, Gabriel, Manuel, pastor Juraci, eu, o Pedro Henrique, todos nós. O senhor levantou um ponto interessante, pastor. Por que as igrejas estão como estão? Porque não tem quem pregue. Obviamente as mulheres também pregam, mas nós homens temos uma responsabilidade maior dada por Deus. Nós somos a cabeça por nossa família, da igreja. As pessoas estão pecando porque nós homens temos sido omissos com a palavra de Deus. Toda a igreja tem que estudar, sim, tem isso. Não é um demérito das mulheres, mas é um chamado a mais para nós homens. Precisamos de mais apóstolos Paulo, meus irmãos. Homens que não se interessam se vão ser presos, se vão ser humilhados, se vão ser abandonados na prisão, mas que estão crucificados com Cristo. Entendem que estão combatendo o bom combate. É duro, mas o reino conta conosco. Nós homens temos que recobrar o propósito do corpo. Seja como pastor, seja como obreiro, seja como membro, seja como colega de trabalho, colega de academia. Nós somos chamados para levar a luz de Cristo, as mulheres também, mas os homens têm uma responsabilidade a mais. Deus sempre vai cobrar mais de nós. Porque da mesma forma que Ele nos colocou como cabeça e nós temos o respeito, nós também temos a responsabilidade. Por que as igrejas estão perdidas, pastor Juraci? Porque elas estão chafudadas nas obras da carne. E a gente passou muito tempo combatendo só pecado sexual dentro da igreja. E esquecemos que a inveja, a fofoca é um problema também. Que a língua, quando não controlada, é pior do que um incêndio. Quantos ministérios não foram derrubados por conta de fofoca, meus irmãos? A gente passa muito tempo preocupado gritando nas redes sociais, o homossexual, o transexual. Amém, tem que pregar sim, mas a nossa pregação não é só essa. Nós estamos iguais aos fariseus. Nós engolimos o camelo e engasgamos o mosquito. A gente passa muito tempo pregando, ei,
se converte, você vai para o inferno. Mas e você, fariseu? Já se olhou hoje? Já examinou o coração? Já abandonou a inveja? Já abandonou a cobiça? E a cobiça aqui, irmão, não é só o próximo, mas a cobiça nasce de um coração não satisfeito com aquilo que Deus já te deu. Um coração cobiçoso é aquele que olha para a obra que Cristo já te deu e fala, não é o suficiente. Cristo me deu uma esposa, mas não me deu filhos. Ah, não quer. Para que eu tive esposa? Eu queria filhos. Irmão, o que Deus já te deu já é bom. E se você é solteiro? Alegre-se na sua solteirice. A solteirice não é uma doença. A solteirice é um tempo separado por Deus para a obra. É o momento de você erguer as mangas aqui e falar assim, olha, eu estou disponível, me envia. Abrindo aqui um parêntese, que não foge do tema, mas é um parêntese. Deus conta muito com os solteiros, mano. É só olhar que Deus sempre usou até mais os solteiros do que os casados. O período que Davi venceu mais guerra era quando ele era solteiro. Ele desafiou o urso, desafiou o leão, desafiou o Golias, desafiou o exército filisteu, solteiro. José viveu o propósito solteiro. Foi levado para a cadeia, deu testemunho na casa de Potifar e foi erguido por Cristo solteiro. Timóteo foi pastor solteiro. Eu abri esse parênteses aqui por quê? Porque o público que o diabo mais gosta de atacar com as obras da carne é o jovem. E tem uma sociedade que grita aí fora para o jovem, aqui fora tem mulher, ou para as meninas, aqui fora tem homens bonitos, aqui fora tem bebida, tem felicidade, e é mentira do diabo. O mundo não tem nada a oferecer para a gente. A solteirice pode parecer um problema, mas ela é muitas vezes a resposta que a gente precisa. E eu não digo isso por ser solteiro, eu digo isso porque a palavra diz isso. O jovem e o solteiro, Deus conta muito. E nós homens, Deus conta muito, independente se é casado ou se é solteiro. As igrejas têm sido dominadas por mulheres, isso não é um problema, mas é um sintoma. É um sintoma de que os homens estão ausentes. É um sintoma de que nós temos deixado as obras da carne dominar o nosso entendimento do Evangelho. Que a gente não toma a postura que nós temos que tomar. Manuel, você é o exemplo da sua família. Você é o patriarca da sua família. Suas filhas, seu filho, suas netas, seus netos, todos se espelham em alguma medida em você. E você, por ser o patriarca, você tem a responsabilidade de ser a referência da sua família e ser a referência da sua igreja, por você já ser um homem mais velho. O Evangelho conta com pessoas como você e conta com pessoas como Gabriel, que agora é um jovem pai, que vai aconselhar os solteiros que um dia vão ser pais também. Tem uma responsabilidade sobre nós essa manhã. A responsabilidade de ser referência no nome do Evangelho. E olhar para as obras da carne e falar, isso já não é mais parte de mim. Eu quero viver os frutos do Espírito. E só para deixar claro, os frutos do Espírito é amor. Amor não é um sentimento, amor é uma escolha. Você ama não porque a pessoa te faz bem, ou porque a pessoa te apresenta atributos para amar. Você ama porque aquela pessoa ela precisa ser amada. É o que Cristo faz com nós. E é o que Cristo espera que nós façamos com o próximo. Amar, independente de quem ele é. Mas me magoou, me entristeceu. Não é uma obra natural e é por isso que você tem que se alinhar e se consagrar ao Espírito Santo. Porque só Ele vai fazer isso na sua vida. Alegria também não é um sentimento, é uma escolha. É a escolha de olhar para o barco quase virando e falar, eu me alegrarei no Senhor. É a escolha de Abacuque, mesmo que não haja ovelhas no campo, não haja malhada, não dê fruto, eu me alegrarei no Senhor. É uma escolha, não é um sentimento. Sentimento é obra da carne, irmão. A obra do Espírito é escolha. O Espírito nos dá escolha, galera. Ele veio tirar a nossa escravidão e nos dar uma escolha. A escolha de servir a Cristo, de ter a natureza de Cristo. E é isso que importa essa manhã, Otávio. Que a gente entenda que não é uma questão de, mas eu não sinto. Você não precisa sentir. Você precisa escolher permanecer. A fé é o fio de fundamento, porque é aquilo que você fica em cima e você cria raiz. Tanto que a palavra usada para fé é emunar. E emunar significa literalmente o alicerce, aquele piso base que você cria em toda a construção. Literalmente o chamado de Cristo é para que a gente passe a viver os frutos do Espírito por escolha. Não esperar uma obra sobrenatural descer e falar, você tem que fazer. Não, faça hoje. Escolha ter amor no coração pelo seu próximo. Ore para que Deus manifeste em você. Alegria, escolha, não deixe a tristeza te dominar.
Da mesma forma que a alegria é uma escolha, a tristeza é uma consequência do pecado, mas também é uma escolha. Paz é o que a humanidade mais precisa, e a humanidade acha que paz é um estado. A paz não é um estado, a paz é uma escolha. A escolha de depositar todos os problemas das ansiedades ao pé de Cristo, porque Ele pode resolver. O próprio Jesus disse: por que vocês andam ansiosos? Eu, por um acaso, não dou o alimento dos campos, não alimento os passarinhos, não visto os lírios? Muito mais vocês. É uma escolha. Paciência e benignidade. Paciência também é uma escolha. Irmãos, tudo que eu estou dizendo aqui são escolhas. São frutos que são gerados em nós do Espírito Santo, mas é uma escolha nossa manifestar eles ou não. Paciência. Eu, por exemplo, já fui muito estourado. Ninguém podia passar no meu pé que eu xingava mais que a Dercy Gonçalves. Ofendia até a 18ª geração da pessoa. Mas o Espírito Santo veio e falou: é uma escolha. Você quer seguir esse caminho? E o Espírito Santo me convenceu que não é o caminho ideal. Os demais, eu nem vou entrar em muito porque os irmãos entenderam que tudo é uma escolha. Bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra isso não há condenação, irmão. Não há lei que persista. É uma escolha. Olha, terminei faltando 2 minutos. Quero que os irmãos meditem nisso. É momento da gente escolher o caminho certo. O Espírito Santo veio, como ele já fez por intermédio da palavra, ele propôs 2 caminhos. Execute a palavra para que você viva, ou se aparte dela e morra. E morra nos seus próprios pecados, porque a causa dos nossos problemas não são as externalidades, é o pecado. Do que se queixa o homem? Pergunta o profeta Jeremias em Lamentações. Queixe-se ele dos seus próprios pecados. É manhã de escolha. É manhã de escolher para onde você vai. Vai pelo caminho da vida ou vai permanecer no caminho da morte? Meditem nessa palavra. Mais uma vez, tem exegetas melhores do que eu aqui. O Gabriel, o Pedro, o pastor Juraci, o Manuel, poderiam expor esse texto melhor do que eu. Mas a direção do Espírito Santo é para que a gente viva um novo tempo. Porque nunca tivemos tantos evangélicos no Brasil. E nunca estivemos tão distantes da palavra de Deus. Porque nós passamos a tratar o evangelho como um sentimento, o Espírito Santo somente como uma sensação, um arrepio, e os frutos do Espírito como uma questão de transformação sobrenatural somente, não é? O Espírito Santo veio provar que ele não é só um arrepio, ele é a presença de Deus conosco, que o evangelho não é somente uma manifestação sobrenatural, mas é uma escolha de vida, e os frutos do Espírito partem de um coração alinhado com Cristo. E lembre-se, irmãos, jejum, oração, leitura da palavra de Deus. Se você está chafurdando nos mesmos erros, precisa ser liberto. Essa é a receita que você precisa. É isso que Jesus Cristo quer trazer na nossa memória essa manhã. Amém? Meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade. Peço perdão se parece repetitivo, mas existe um propósito para ser manifesto essa manhã e está entregue. Eu só queria que os irmãos curvassem a cabeça um instantinho para a gente fazer uma oração rápida. Senhor, eu cumpri o propósito que o Senhor me deu. A palavra não é minha, as ovelhas não são minhas, e quem atua não sou eu, é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence que nós somos pecadores, que nós estamos debaixo de juízo se permanecermos, mas que o Senhor é a justiça. Então nessa manhã, Pai, não pelo meu poder, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que convence, transforma, muda caminhos e destinos. Ajuda os teus filhos a entenderem e ajuda os teus filhos a mergulharem nessa presença. Ajuda os teus filhos a ir mais fundo e entenderem que o Senhor é liberdade, entenderem que o Senhor propõe uma escolha essa manhã, para que eles vivam em abundância de vida e abundância de salvação. Que o teu nome seja glorificado, não só agora, mas para todos sempre, Senhor. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade, meus irmãos.